A paz do Senhor, povo de Deus, aqui é a cantora Daniele Ellen. Eu tô aqui nesta tarde para contar o meu testemunho de vida para vocês. Eu vim de uma cidade muito simples. Eu sou do estado de Sergipe. Sou casada, tenho os meus filhos. E, gente, eu venho contar uma história de vida para vocês, muito edificante, do que o Senhor fez na minha vida, de como o Senhor me escolheu, quem eu era para o que eu sou hoje. Só Deus para fazer. Amém? Então, eu vim de um povoado muito simples chamado Maniçoba, lá no estado de Sergipe. E eu era uma pessoa muito simples, muito humilde, condições financeiras nenhuma. E muito cedo eu perdi a minha mãe. Eu perdi a minha mãe com 8 anos de idade. Eu tinha um vizinho e nesse dia ele se drogou e ele matou minha mãe e minha irmã esfaqueada. Minha mãe morreu com 53 facadas. A minha irmã morreu com 9 facadas, foi degolada. E a partir daí começou a minha história. O meu pai não me quis mais. Quando a gente voltamos do enterro da minha mãe, meu pai disse: agora pega as suas coisas e vai embora, porque eu não quero mais você. E aí eu falei para ele: mas aonde que eu vou ficar? Aonde que eu vou morar? E ele dizia: não importa, aqui não dá mais para você ficar. E aí eu fui morar na casa de uma irmã e não deu certo, ela não me quis. E eu voltei para a casa do meu pai mesmo sem ele me querer. E aí eu falei assim: mas para onde que eu vou? E aí eu fui para a casa de uma outra irmã. E também ela não me quis. Depois daí, irmãos, o que eu fiz? Eu fui morar nas ruas. Tinha uma casa no povoado que eu morava que era abandonada. E eu dormia na calçada dessa casa. Eu tive meu primeiro filho muito cedo. E eu dormia com ele na calçada dessa casa. E aí, eu dormindo com ele, eu comia quando os vizinhos me davam. Quando não dava, eu dormia com fome. Muitas das vezes, o meu filho colocava a mãozinha na barriga assim e dizia: mamãe, eu tô morrendo de fome. E nós dois chorávamos juntos. Mas o Senhor me escolheu. Mediante tudo isso que eu passei, você que está aí do outro lado assistindo, você que está aí do outro lado vendo, eu quero te dizer, talvez você está passou pelo mesmo que eu passei e talvez ainda exista um trauma dentro de você, exista algo que está questionando de você o porquê que eu nasci, o porquê que eu sou assim. Eu quero te dizer que isso é uma história, um testemunho para você contar. Grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida, assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também. Então, depois disso aí, eu conheci o meu esposo na rua. Ele estava na rua passeando de bicicleta. E quando eu olhei para ele, foi amor à primeira vista. E aí ele falou assim para mim: você quer que eu peça a sua irmã para namorar com você? E eu falei para ele: não, porque não tem ninguém responsável por mim. E ele perguntou: aonde que você mora? E eu morava na calçada de uma casa abandonada. E na época eu tinha 12 anos de idade. O meu esposo tinha 20 anos já. E aí ele me acolheu. Houve uma luta muito grande, a família dele não me aceitava por eu ser muito jovem, muito nova. Eles falavam assim: nossa, você vai ser preso, o conselho tutelar vai te prender, a menina só tem 12 anos, ela é uma criança. Mas mesmo assim, ele continuou comigo, ele cuidou de mim. Hoje nós temos 5 filhos para a glória de Deus, somos casados até hoje, nunca separamos. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele é fiel, tanto para começar a obra, como para terminar a obra. Amém? E que nessa tarde esse testemunho possa edificar a tua vida, possa edificar a tua casa, a tua família, o teu lar. Eu quero te dizer que não vai permanecer da mesma maneira que está. Para tudo Deus tem uma saída, Ele tem uma solução. E aí, depois disso, o que aconteceu? Jesus me chamou para a presença dEle. Eu conheci Jesus, aceitei a Jesus. E aí o meu esposo, um mês depois, ele também foi para a presença de Deus, aceitou a Jesus. E de imediato o Senhor já selou ele com o Espírito Santo.
O Senhor depois me selou também com o Espírito Santo. E foi algo assim, muito impactante para a minha vida e para a minha história, quando eu fui para a presença de Deus pela primeira vez. Porque eu lembrava dos traumas do passado em que eu vivia. Eu lembrava de tudo que eu vivi. Eu tinha trauma de pessoas, principalmente homens, encostar em mim. E o Senhor me curou disso aí. O Senhor, Ele me libertou disso aí. E quando a gente foi para a presença de Deus, o Senhor me fez uma promessa. Ele disse: você vai gravar um CD. E era meu sonho, sempre foi meu sonho, eu sempre gostei de cantar. Eu sempre gostei de adorar ao Senhor. E depois que a gente fomos para a presença de Deus, passados mais ou menos uns 3 anos, o Senhor nos leva para a cidade de Minas Gerais. Chegando lá na cidade de Minas Gerais, o meu esposo foi a trabalho. E o Senhor começou a confirmar o meu ministério ali. E quando eu estava lá em Minas, eu lembro que o Senhor falou assim: oferece para mim um sacrifício de louvor. E aí eu disse assim: Senhor, mas o que é oferecer um sacrifício de louvor? E aí o Senhor disse para mim: um sacrifício de louvor é quando você não pode cantar, mas você canta a si mesmo. Um sacrifício de louvor é quando não está dando nada certo para você, mas você está cantando a si mesmo. Um sacrifício de louvor, Daniele, é quando está tudo revirado, tudo bagunçado, mas você permanece cantando. Eu quero te dizer nessa tarde: louve ao Senhor em qualquer circunstância. Em qualquer situação, abra a tua boca e adore. Porque enquanto você adora, o Senhor cuida dos teus, o Senhor cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, Ele trabalha ao seu favor. E aí, lá em Minas Gerais, eu conheci o meu produtor, que ele é daqui do Goiás, e eu gravei o meu primeiro CD. E aí eu estava muito feliz com a gravação do primeiro CD, feliz com a promessa que o Senhor tinha cumprido na minha vida. E aí o Senhor resolveu me trazer para Minas Gerais, para Anápolis, Goiás. E chegando em Anápolis, eu perguntei para o meu produtor como era que ia ficar, sobre a gravação do próximo CD e tal. E foi aí que veio a surpresa. Ele olhou para mim e disse: eu não vou investir em você. Você não é cantora conhecida. Você não vende CD. Nem agendas você tem, misericórdia. E aí eu falei para ele: mas eu acabei de chegar no estado do Goiás. Ninguém me conhece. Como que eu vou ter agendas? E ele disse: não. É melhor pegar essa matriz, colocar dentro de uma gaveta, fechar as portas. Ou dar para um outro cantor que vai cantar e me trazer retorno, porque você não me trouxe nada. E aquilo me quebrou. Eu disse amém para ele. E eu fui para o joelho. Fui falar com meu Deus. De 10 da noite às 4h45 da manhã. Quando deu 4h45 da manhã, eu falei para Deus. Eu levantei, estava aquela poça de água no chão de tanto eu chorar. E aí eu disse para Deus: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais. Eu entrego em tuas mãos o meu ministério. Porque a tempestade está muito forte. O vento está muito contrário. Foram 11 anos esperando a promessa. Para quando a promessa chegar nas minhas mãos, o homem tentar me matar. Mas, Senhor, pega hoje esse projeto falido. E escreve do teu jeito, faz do teu jeito, da tua maneira. E eu levantei, irmãos, daquela oração. E eu entrei numa depressão profunda. Eu achava que não tinha mais jeito para mim, para o meu ministério. Eu não saía mais do meu quarto, eu não sabia o que era tomar um banho, o que era cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa. E a única coisa que eu pedia para Deus era a morte. Eu dizia: Senhor, se eu estiver preparada, essa é a hora. Me leva. Não faz mais sentido permanecer aqui. E eu orava dessa forma, falando com Deus. E passando-se uma semana no meu quarto.
a missionária da minha igreja disse assim: irmã Daniela, eu estou indo num congresso de mulheres. E o Espírito Santo de Deus falou que era para te levar para esse congresso. E aí eu disse para ela: eu não vou, irmã. Ela não sabia de nada que estava acontecendo. Mas ela disse: Deus mandou eu te levar. E eu disse para ela: irmã, eu não vou. E aí ela falou pela terceira vez: 7 horas eu estou passando aí no teu endereço. Esteja pronta. Porque não sou eu quem quero te levar naquele lugar. Foi Deus quem me mandou te levar naquele lugar. E aí, irmãos, eu levantei e comecei a me vestir. Só que é igual fala na minha terra, fala no estado de Sergipe. Eu me vesti toda esbagaçada, toda de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque ela estava indo acompanhar a cantora oficial da festa e o Senhor tinha mandado ela me levar. E aí eu fui para aquela festividade. E no meio do caminho eu falei para Deus em espírito: não me dá oportunidade ali. Porque o Senhor sabe que eu estou quebrada, de mim não vai sair nada. Tu sabes o que eu estou vivendo. Eu quero ficar invisível. Eu quero chegar ali, Senhor, entrar e sair e ninguém me vê ali. E eu cheguei. E quando eu cheguei, eu sentei na última cadeira do fundo. Eu tinha falado com Deus em espírito, então ninguém sabia o que eu tinha falado com Ele. E aí eu falei para Deus assim: Senhor, que ninguém me veja. E aí, irmãos, quando pensou que não, a irmã falou assim, que estava dirigindo o culto: vamos ouvir a cantora Daniela Ellen? E aí eu fiquei assustada, atônita. Eu falei: mas quem que deu meu nome? Ninguém me conhece nessa igreja. E quando eu olhei para a missionária, ela deu um sinalzinho dizendo: foi eu. E eu falei para ela: ela vai passar vergonha, porque eu não vou cantar. Eu não tinha forças para nada. Foi o primeiro dia que eu tinha tomado um banho para sair da minha casa. E eu disse para ela: ela vai passar vergonha, eu não vou cantar. E ela disse: você vai. Você vai porque não é você quem vai cantar. É o Espírito de Deus que vai ministrar através da tua vida. Eu disse: irmã, eu não quero cantar, não tenho forças para cantar. Ela disse: cante sem forças. Porque mesmo na sua pouca força, é o Senhor quem faz por você. Porque a palavra de Deus diz que aonde você está fraco, é ali que você está forte. O Espírito de Deus, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí eu relutei muito para não ir cantar, e a irmã chamou de novo: cantora Daniela Ellen. E aí eu fui. Eu cheguei lá na frente para cantar. E naquele dia eu acho que eu adorei a Jesus como eu nunca tinha adorado na minha vida antes. E Deus, foi algo tão extraordinário que Deus fez naquele lugar. Deus tomou a igreja. O Espírito do Senhor pairava assim dentro da igreja. E eu nem entendia o que estava acontecendo. Porque eu parava na hora do louvor e eu dizia: o que está acontecendo? E o Senhor dizia: eu estou trabalhando. E quando eu terminei de adorar o primeiro louvor, a irmã disse: canta de novo, cantora Daniela. Acabou que a cantora oficial da noite, ela nem quis mais cantar. Ela disse: deixa ela adorar, deixa com ela. A noite é para ela, é Deus está fazendo através dela. E acabou que a cantora oficial da noite fui eu. E naquele mesmo dia, irmãos, quando eu terminei de cantar, eu voltei para o meu lugar, sentei lá no fundo e eu chorava muito. E aí o pregador disse assim: a cantora que acabou de cantar, vem para o corredor, porque Deus quer falar com você. E eu fui para o corredor da igreja. E eu chegando no corredor da igreja, o pregador falou assim para mim: tem mais ou menos uma semana que você está em depressão profunda no seu quarto. E você só pede para Deus a morte. Porque o homem disse para você que você era um projeto falido. Que não ia mais investir em você porque você não era cantora conhecida. Que não ia mais investir em você porque você não vendia CD. E porque nem agendas você tinha. E eu, chorando, só balançava a cabeça. E ele dizia assim, e ele deu aquela risada irônica. E fez: você não entendeu, Daniela.
Foi Deus quem tirou o homem de cena para que ele entrasse em cena na tua vida. Talvez você não está entendendo o processo que você está passando. Pessoas se afastando de você, pessoas virando as costas, pessoas dizendo que seu projeto é falido, que não vai dar em nada, que você não vai crescer, que você não vai sair da onde você está. E automaticamente vira as costas e vai embora. Mas é o Senhor me trazendo nessa tarde para te dizer: eu estou permitindo pessoas sair para que eu entre em cena na tua vida e na tua história. E aí, eu disse, amém. E ele disse assim, assim diz o Senhor, vai para a madrugada, porque tem uma letra chegando que vai alcançar vidas através dela. Enquanto o homem colocou a mão, eu deixei do jeito dele. Mas agora que eu tirei o homem de cena, eu vou entrar em cena ao teu favor. E eu disse, amém, Senhor. E eu fui para a madrugada durante uma semana. E o Senhor não falou nada. E aí eu pensei, deve que não era de Deus, porque até um certo ponto acho que foi de Deus. Mas dali para cá acho que não foi de Deus. E aí eu levantei chorando muito, eu ainda chorava muito. E o meu esposo falou assim, amor, faz uma vitamina pro Pedro. O Pedro é uma das crianças especiais que a gente tem. E olha, eu levantei 7 horas da manhã, fui para a cozinha da minha casa. E aí eu comecei a fazer a vitamina pro Pedro. Enquanto eu cascava a banana para colocar dentro do liquidificador, irmãos. Na cozinha da minha casa eu ouvi uns passos caminhando na minha direção. Eu não via, mas eu sentia a presença. E a cozinha já não era mais a minha cozinha, era um ambiente totalmente espiritual. E aí ele chegou pertinho de mim e disse assim, Daniele. Eu baixei a cabeça, comecei a chorar, porque eu sabia que era Deus e que Ele ia falar. E eu disse, sim, Senhor. E Ele disse para mim com essas palavras, eu vim te ajudar, não tema a tempestade, eu acalmo o mar. Sou Deus de providência e também de já, porque você tá pensando em parar. Não pense em recuar, te dou autoridade, ande sobre o mar. A prova tá difícil, mas você vai passar. Levante as suas mãos para me adorar e se prepare, que do outro lado você vai chegar. E aí eu comecei a chorar e eu disse, Senhor, tu tem noção do que eu estou vivendo? Tem noção do que o Senhor está falando? E aí ele disse assim para mim, eu sei em quem eu investi. E virou as costas e saiu. E na hora que aquela presença foi distanciando de mim, irmãos, a minha filha deu um pulo da cama, que também ela é levita. Ela deu um pulo da cama e disse, mãe, de quem que é esse louvor? Aí eu falei para ela, Deus acabou de me dar. Ela disse, mãe, mas como que Deus acabou de lhe dar, mãe? Se eu ouvia 2 vozes cantando, tinha alguém cantando e a senhora cantava o mesmo louvor ao mesmo tempo. Foi algo tão impactante, irmãos, que até hoje eu não sei explicar o que aconteceu. Mas parecia que eu conhecia o louvor há muito tempo. O Espírito de Deus, ele se apoderou de mim e eu cantava junto com ele o louvor. Eu não sei explicar como que foi aquilo. E a minha filha dizia, mãe, mas a senhora cantou o louvor, como que foi Deus quem te deu? Eu ouvia realmente uma voz cantando, eu não via quem era, mas a senhora cantava com alguém esse louvor. E eu disse para ela, foi Deus quem me deu. E ela correu, pegou o papel, a caneta e escreveu. E eu lembro que no início da minha fé, o Senhor disse para mim, eu vou te dar letras e você vai gravar com letras que eu te der. E ela pegou, me deu o papel, a caneta e eu escrevi aquele trecho do hino que o Senhor tinha cantado para mim na cozinha da minha casa. E aí, passando-se uma semana depois, uma gravadora entrou em contato comigo. Ela é de lá do estado de São Paulo, uma gravadora muito conhecida. E eles disseram assim, Daniele, estamos entrando em contato para dizer que você é uma das ganhadoras. E eu falei assim, ganhadora de quê? Do nosso concurso, nosso projeto, você passou. Aí eu falei assim, mas eu não fiz concurso nenhum. Ele disse, bom,
a identidade tal, o CPF tal, não é o seu? Eu falei, sim. Você não é a cantora Daniele Ellen? Eu disse, sou. Você não mora no estado do Goiás, Anápolis, Goiás? Eu falei, sim. Pois então é você mesmo. Na rua tal, o endereço tal, e foi falando tudo, irmãos. Eu disse, sim, sou eu mesmo. Ele disse, pois então é você mesmo. Só que tem um porém. Nós não vamos gravar música de autoria nossa. A música a ser gravada tem que ser de autoria sua. E quando eles falou isso para mim, o Espírito de Deus chegou pertinho de mim e disse assim, lembra da música Eu Acalmo o Mar? Eu disse, lembro, Senhor. E ele disse, prepara elas porque eu vou alcançar vidas ao teu favor. E eu comecei a preparar a música, terminar de escrever a música, pedi ajuda para um amigo compositor meu para me ajudar a terminar. E aí eu mandei para a gravadora. E eles gravaram a música, projetaram tudo e eu mandei. E aí eu falei para Deus, vai ficar só na música mesmo. Porque o Senhor sabe que condições financeiras eu não tenho nenhuma. Então não tem como eu fazer um videoclipe, eu não tenho condições. E aí o Senhor disse assim, eu vou te apresentar alguém. E o nosso produtor da nossa sede me apresentou. Uma gravadora lá de Trindade. E eu não sabia que o produtor era evangélico. E ele disse para mim assim, Daniele, olha, só a gravação do clipe fica em torno de 4 mil. Agora você junta o cenário como você quer. E aí você junta a banda. Porque o meu sonho era gravar com banda. Aí eu falei para ele, então pode parar, irmão. Eu não tenho condições para isso. Ele disse, mas eu vou orar. E o que o Senhor me falar, eu entro em contato com você. Ele perguntou, quanto você teria hoje para dar de entrada? Eu disse para ele, posso ser sincera? Ele disse, pode. Não tem R$1. Ele disse, eu vou orar. E ele foi orar. Quando foi à noite eu orei e disse, Senhor, está em tuas mãos. Não está nos meus projetos fazer videoclipe. Mas que seja feita a tua vontade. E quando foi no outro dia, o produtor entrou em contato comigo e disse, Daniele, eu disse sim. Eu estive orando essa madrugada e o Senhor disse, faz o videoclipe dela por R$1.500, parcelado, como ela puder pagar. Só que tem um porém. Eu disse, pode dizer, não venha para o estúdio gravar sem a presença. Porque um videoclipe gravado com presença alcança vidas. Mas um videoclipe sem presença não sai do papel. Eu disse, a presença já está comigo. Porque o que eu vou gravar é aquilo que ele me deu. E aí eu fui para o estúdio gravar. E chegando lá, o primeiro sinal que o Senhor me deu que ele estava naquela letra, ele estava naquele negócio. Foi uma dupla de homens que veio lá, acho que foi do estado do Ceará, não lembro, não me recordo muito bem. E quando eu comecei a louvar, Deus tomou eles no espírito e eles choravam. E eles falavam em mistério com Deus. E ele disse assim para mim, hoje, Daniele, seria minha última gravação. Porque a tempestade está tão grande ao meu favor. E eu falei com Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, é a última vez que eu gravo, eu vou parar. Mas quando você começou a cantar, eu vi Deus através da sua vida. E o Senhor falou comigo. E depois disso aí, irmãos, quando a gente lançamos a Tese no Instagram, foram 25 mil contas alcançadas. Lançamos a música no YouTube, 3 dias depois. Foram 3 mil visualizações. Mas o que mais me chamou a atenção foi pessoas entrando em contato comigo. Pessoas que me julgaram no passado. Que diziam, essa daí, isso aí é uma prostituta, isso aí é uma meretriz, não vai sair. Hoje, antes prostituta, agora é cantora. Isso aí não vai dar em nada. Eu me prostituí. Eu bebia muito. Eu era uma pessoa muito de balada. Eu era uma pessoa muito briguenta, arrogante. Eu não levava desaforo para casa. Eu era uma pessoa de não suportar qualquer coisa. E eu ia para as festas, para as baladas. E
Eu fumava, não droga, essas coisas, mas cigarro comum. Eu ficava com uma, eu ficava com outra, eu beijava outro. Eu dormia com uma, eu dormia com outro. Foi uma vida muito triste, sabe? Foi uma vida muito triste, porque eu fazia aquilo, mas depois que aquilo acabava, me dava aquela remoção por dentro. Eu dizia assim, como que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Sabe? E tipo assim, era prazeroso demais fazer. Mas depois me vinha aquela comoção dentro de mim. Porque eu ficava com muitos homens. Tinha noites de eu ficar com 4, 5, 6 homens. Mas era muito frustrante. E Deus, ele me tirou de um mundo muito devastado. Era algo que, assim, quando eu morava lá, ninguém do povoado que eu morava ali acreditava em mim, porque todo mundo olhava para mim e dizia assim, qual será o próximo agora? Porque o marido de fulano ela já pegou, o marido de ciclano ela também já ficou. Ah, o marido de fulano ali também ela já pegou. Qual será o marido de quem que ela vai pegar agora? Eu era uma pessoa terrível, irmãos. Eu era uma pessoa, eu posso dizer que eu era uma destruidora de lares. Porque muitos casamentos eu vi sendo destruídos por causa de mim. Hoje eu me arrependo muito, eu tenho uma comoção muito grande dentro de mim por causa disso. Porque eu destruí muitos casamentos no passado. Quando dizia assim, tem festa, não tinha quem me segurasse. Minhas roupas, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, toma vergonha na sua cara, você não tem vergonha de vestir uma roupa dessa. Os meus shorts não eram short, era menos de um palmo. Então, tipo assim, eu era muita vontade, assim, sabe? E hoje eu olho para trás de tudo que eu vivi, eu digo, como que eu dei conta de fazer aquilo? Mas não é mérito nosso, nós somos usados. O reino espiritual, ele é muito, mas muito sério. Ele existe. Ele existe e ele é mais real do que o mundo em que nós vivemos. O inimigo, ele trabalha todos os dias, a todos os momentos. O Senhor, ele é tão fiel, irmãos, que ele só não permitiu eu pegar uma doença maior. Mas eu vivia direto nos médicos. Eu sentia muita dor abdominal, porque eu era dessa área da sexualidade mesmo. Eu me prostituía mesmo, à vontade, e eu tinha apenas 12 anos. Não era uma mulher formada, assim, eu tinha 12 anos. E o meu esposo me encontrou na rua. Foi quando ele disse, você quer morar comigo? Por isso que houve toda aquela frustração, aquele levante de muita gente, que falava, além de você ser uma criança, além dela ser uma criança, essa menina é uma prostituta, você tem noção do que essa menina apronta? Você tem noção do quantos casamentos que essa menina destruiu, quantos lares que essa menina destruiu? E ele ainda ficou um pouco receoso, achando que eu não ia querer nada com ele, pelo fato de eu ser uma pessoa terrível, pelo fato de eu ser uma pessoa que vivia muito no mundo. Porque o meu esposo, toda vez que tinha uma festa, ele sempre foi muito caseiro. E ele dizia assim, você escolhe, ou eu ou a festa. E eu dizia, com certeza a festa. E eu ia para a festa. E eu ia praticamente nua, porque minhas roupas não eram as roupas, eram uns pedaços de pano. E ali eu ia, irmãos, o diabo me tomava de uma forma assim que eu não sei te explicar. Mas eu chegava nas festas, era algo assim, e eu apanhava assim, sabe, saía correndo. Era algo muito terrível, porque eu chegava nas festas, eu beijava na boca do marido de um, eu beijava na boca do marido da outra, e elas corriam atrás de mim. Pensa que vida, uma criança de 12 anos, passar por tudo isso. E aí, irmãos, eu quero dizer para você nessa tarde, você que talvez está vivendo essa vida na área da prostituição, para você, mãe, que tem uma filha que também está nessa área, eu quero te dizer nessa tarde que tem jeito, sim. Jesus é o único que faz. Ele faz porque Ele fez na minha vida. Ele me chamou para a presença dEle. E eu era tão terrível, para você ter noção de como que era a minha vida. Eu morava com frente a uma igreja evangélica. Todos os dias eu xingava os crentes quando tinha culto.
Eu dizia, é um bando de desocupado. Não tem o que fazer, não. Grita demais esse povo. Fala demais, canta demais. Para que isso? De tão terrível que eu era, irmãos. Eu jogava água na porta da igreja. Nossa, eu era terrível. E olha o que Jesus fez comigo. Ele me chamou. A presença dele disse, olha, vou pegar você, uma pessoa improvável, que ninguém dá nada, que ninguém escolhe, que ninguém investe em nada, e vou levantar como uma cantora. E foi isso que Jesus fez. Então eu quero dizer para você nessa tarde, você mesmo que está aí no prostíbulo, você mesmo que está aí na penitenciária, você mãe que tem uma filha que está nessa área, eu quero te dizer, a solução, Jesus é a solução, não desista de orar. Porque a Bíblia vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu ministro para você nessa tarde, em nome de Jesus, seja alcançada agora, aonde você estiver, pelo poder do nome de Jesus. Seja alcançada agora, onde você estiver. Tem jeito para você sim. O inimigo tem soprado na sua vida, na sua mente, todos os dias dizendo que você não presta, que você não vale nada, que você não é ninguém. Jesus me trouxe nessa tarde para te dizer, ele te escolheu como princesa e ele te chama, o rei manda te chamar nessa tarde para sentar na mesa com ele e comer pão com ele. Grande será a história, grande será o testemunho que o Senhor vai fazer você contar, porque eu vejo, eu posso contemplar pelo reino espiritual, Deus criando novas estratégias para te alcançar onde você estiver. Eu vejo o Senhor pegando nas mãos dele, pelo reino espiritual agora, ele pegando uma nova agenda e dizendo, eu estou escrevendo uma nova página, uma nova história contra a tua vida. Ao teu favor, seja alcançada pelo Espírito de Deus nessa tarde. Há solução para você sim, você vale sim muito para Deus. Ele te ama e eu também. Mas quando o videoclipe foi lançado, o Senhor alcançou essas vidas que me julgaram. E entraram em contato e disseram assim, eu não dava nada por essa menina, mas olha o que o Deus dela fez na vida dela. E ela entrou em contato comigo e disse, olha, eu sou católica, mas hoje eu vou aceitar Jesus, porque hoje eu vejo e reconheço o Deus fiel e verdadeiro que é na tua vida. Porque eu não acreditava em você, mas hoje eu vejo que Deus, ele é verdadeiro. E aquilo me deixou tão feliz, irmãos. Quando eu ouvi inúmeros testemunhos. Eu ouvi pessoas dizer que casamentos foram restituídos. Que o esposo tinha uma semana que nem olhava na cara da esposa. Uma semana não, um mês, que nem olhava na cara da esposa. E ela disse que levantou de manhã, abriu o YouTube. E a primeira canção que apareceu foi a canção Eu Acalmo o Mar. E aí ela disse assim, quando ela soltou a música, ela disse que o esposo dela saiu chorando de dentro do quarto e disse assim, me perdoa. Vamos reatar o nosso casamento, não vamos deixar a tempestade e o mar acabar com tudo. E eles reataram. Pessoas entrando em contato comigo e dizendo, eu estava em depressão profunda, mas quando eu ouvi a música Eu Acalmo o Mar, Deus me tirou da depressão. Até então, eu ouvindo esses testemunhos, alegrou muito a minha vida. Mas quando eu ouvi o testemunho de que o Senhor salvou vidas, eu fui chorar e falar com Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? E Ele diz, existem 2 tipos de fé, Daniela. A fé inabalável e a fé que é abalável. Qual é o dos 2 tipos de fé que você tem tido? Eu disse, Senhor, eu creio que a fé é inabalável. Ele disse, é isso aí. Porque a fé é inabalável, pode vir o que vier, você permanece de pé. Mas a fé que é abalável, qualquer coisinha, você está caindo, você está desistindo. E esse, irmãos, é o meu testemunho de vida. E hoje o Senhor me levantou, me deu um novo nome. O meu nome verdadeiro é Daniele dos Santos. Mas o Senhor me levantou como cantora Daniele Ellen.
para adorar o nome do Senhor. Me deu um chamado lindo, um ministério lindo, uma família linda. E hoje estamos aqui para adorar o nome do Senhor. E esse é meu testemunho. Eu espero que o Senhor te alcance nessa tarde. Que o Senhor possa visitar a tua vida, a tua casa, a tua família. E não acabou. A tempestade pode até estar forte. O vento pode até estar contrário. Talvez você não está entendendo nada, mas o Senhor está dizendo: eu estou no controle do barco. Eu estou na direção de tudo. O vento não vai derrubar, a tempestade não vai destruir, porque o controle ainda está nas minhas mãos. Eu quero orar por você nessa tarde. Senhor Deus e Pai, eu oro, Senhor, nessa tarde por cada um que está nos assistindo. Que o Senhor possa, Senhor, alcançá-los. Pai, que esse testemunho possa ser edificante na vida daqueles que ouviram, os que ainda não ouviram, mas os que ainda vão ouvir. Senhor, que o Senhor alcança vidas nessa tarde. Aonde tiver, Senhor, uma pessoa traumatizada pelo passado, cura ela. Aonde tiver uma pessoa, Senhor, desacreditada da vida, levanta ela agora. Aonde tiver, Senhor, uma pessoa depressiva, eu profetizo nessa tarde, seja liberta pelo poder do nome de Jesus. Aonde tiver, Senhor, um casamento sendo destruído, vai de encontro agora e restitui, ó Deus, este casamento. Deus, entra em lares nessa tarde e coloca tudo no lugar. Tudo aquilo que o inimigo, Senhor, tem tentado destruir. Senhor, eu te peço, vai de encontro. Porque o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Eu oro, Senhor. E eu creio no milagre e nos testemunhos que serão gerados a partir do dia de hoje. Em o nome de Jesus. Amém e amém.